Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal JWDev. Aqui é o Jaicon falando e a gente aqui vai continuar com o nosso joguinho do dinossauro, joguinho do T-Rex em React, dando continuação à série para o nosso nono vídeo aí, né? Então, bora lá pro vídeo. Dando continuidade aqui no nosso projeto, pessoal, tem algumas coisinhas que eu andei percebendo e a gente pode fazer algumas melhorias de performance aí no nosso jogo, tá? Então, assim, a primeira delas é justamente aqui no nosso Runner FPS, né? Essa é uma variável que a gente ia incrementar ela para dar a sensação de aumento de dificuldade no game, né? No entanto, se a gente aumentar gradativamente o próprio FPS de um sprite, né, a gente está falando que a gente está aumentando a quantidade de vezes que ele executa uma determinada função. Lembra que o FPS ele vai fazer esse timeout acontecer mais vezes se eu aumentar ele. E isso com o tempo onera a nossa aplicação, né? É interessante que a nossa aplicação execute um determinado ciclo com um número de vezes conhecido, né? Um número de vezes limitado. Não importa qual seja, tá? A gente precisa chegar num número legal e fazer com que esse número seja executado sempre na mesma quantidade. E se a gente ficar incrementando esse valor, ele não tem um limite, ele não é finito. Então, quando que a gente poderia chegar aqui? Ia depender muito da máquina, depender muito da performance do próprio computador. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, vamos travar o nosso FPS, na verdade, em 30, tá? Então vou criar uma constante aqui de FPS, para a gente poder estar travando o nosso FPS em 30. Esse vai ser o nosso FPS padrão, né? Então a gente sabe que se a gente não mexe no FPS, se a gente não precisa alterar em cada sprite, a gente não precisa dessa propriedade aqui dentro. Então vamos apagar essa propriedade. O único que a gente precisa é justamente no nosso Flying Enemy, né? No Pterodáctilo, porque ele tem um FPS menor do que o FPS padrão da aplicação, do resto do game. E aí tudo bem, né? Se é menor, tá beleza. Ele não tem alteração nesse FPS, vai ficar sempre travado em 18, tá? Então aqui a gente arranca também do chão. E agora como é que a gente vai fazer para simular que a velocidade está aumentando, né? Como é que a gente simula essa dificuldade? É simples, pessoal. Vamos fazer o seguinte: esse nosso runner FPS vai virar pegar todos os lugares que estão usando ele, vai virar um difficulty, tá? E essa nossa dificuldade vai começar em 1. Aí o que eu posso fazer com essa dificuldade? A dificuldade do jogo é representada pela quantidade... Eita, aí deu problema aqui. Pera aí. Difficult. Tá. Só assim. E aqui vai ser representado em 1. Aí o que eu estou podendo fazer com isso agora? Se a nossa dificuldade ela começa em 1, eu posso estar incrementando essa nossa dificuldade e fazendo com que o valor da velocidade de movimentação seja sempre multiplicado pelo valor da dificuldade, né? Então, se a velocidade do nosso chão, por exemplo, ela é de quanto aqui? A velocidade do nosso chão é de 15, né? Ele se desloca em 15 pixels para cada frame. Se a gente diz que a gente quer aumentar essa dificuldade baseada na velocidade,
a gente pode chegar aqui e multiplicar, né? Multiplicar pela dificuldade. E assim a gente vai incrementando nossa dificuldade e o multiplicador vai aumentando. Só que agora a dificuldade não vai começar em 30, vai começar em 1, vai ser a dificuldade, vai ser o movimento padrão, né, pela multiplicação por 1, e a gente vai aumentar gradativamente em algumas casas decimais, né? A gente vai aumentar tipo 0,1 para cada vez que a gente quiser aumentar um pouco a dificuldade. E isso vai dando uma sensação mais gradual do aumento da nossa dificuldade. Então vamos aplicar esse cálculo. Todas as outras coisas aqui, essa equação precisa ela toda ser multiplicada, né? O que mais que a gente precisa aqui também? Vezes difficulty. Aqui também. Ok. Só, vamos ver como é que fica. Ó, ele começa bem rápido, porque ele está somando um para cada vez que ele dá, para que ele faz o loop, né? Então aqui agora vamos mudar um pouquinho isso aqui. Na verdade o que ele vai aumentar vai ser 0,1. Vamos ver como é que fica essa dificuldade agora. Ó, ela já aumenta gradual, só que ainda está muito rápido. Então vamos para 0,01. Vamos ver. Já está um pouco melhor, né? Já é uma dificuldade que aumenta mais gradualmente. Se a gente quiser, depois a gente pode até mudar, colocar ainda mais gradual, né? Então diminuir um pouquinho mais. Já ficou um pouco melhor. Ele consegue jogar um tempo no modo mais fácil e depois vai aumentando a dificuldade. Assim a gente tem um número finito de vezes que ele consegue fazer aquele loop, né? A gente não tem mais um número infinito de vezes que ele vai reproduzir o mesmo código. Tá, isso é o primeiro passo, tá, pessoal? Agora uma outra coisa que eu queria modificar é o seguinte: existe uma função chamada Request Animation Frame. E ela justamente é uma função que possibilita a gente criar repetições de código baseados em animação, né? Criar loops de animação, porque ela é otimizada justamente para isso nos navegadores atuais. E o que a gente está fazendo aqui é uma animação, uma sequência de animação. Ela vai esperar um melhor tempo no processamento para poder ser reexecutada. Então ela não vai bloquear o seu processo nem nada do tipo. Quando a gente fala que a gente está travando um valor, ele sempre vai tentar se enfiar no meio daquele valor, né? No próximo tick de evento do Event Loop, ele vai tentar se enfiar naquele valor. Já o Request Animation Frame, ele tenta sempre que possível executar aquela sequência e ele sempre fica executando. E aí a gente pode fazer um controle interno para saber se o tempo que a gente quis que ele executasse passou e a gente consegue controlar o número de frames por segundo. Então vamos fazer essa alteração justamente por causa disso, porque a gente tem uma melhoria de performance aí nativa do navegador com o uso dessa função, tá? Então, para começo de conversa, assim, eu preciso do quê? Eu preciso controlar, eu não posso deixar ele executar infinitamente, tá? Eu vou fazer um exemplo básico aqui e vocês vão ver bem no que eu estou falando. Eu poderia simplesmente vir aqui e trocar por Request Animation Frame, tá? E aí eu não tenho um valor de FPS nem nada do tipo aqui para passar. Ele vai executar sempre que possível. O que acontece com essa função? Ele na verdade vai passar para o nosso play, no callback dele, um valor que seria o mesmo valor de performance.now. É esse valor. Isso aqui é uma API de performance do próprio navegador, tá? Então, diferente de um timestamp, ele vai passar um número em microsegundos para a gente aqui, para saber quanto tempo se passou desde a primeira requisição.
Tá? Então, vamos supor só que a gente colocasse assim, vocês vão ver como é que vai ficar bem rápido a taxa de frame por segundo. Porém, fica muito mais fluido, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui o jeito que fica. É óbvio que, como a taxa está bem rápida, ele vai andar muito mais rápido pela tela também. Mas vamos só ver se a gente consegue perceber um negócio aqui, ó. Veja que ele dá umas variadas nos passos do T-Rex. Às vezes ele fica um pouco mais rápido, às vezes ele trava um pouco, justamente para tentar acompanhar esse nosso requisito de performance, né? Ele tenta encontrar o melhor momento dentro do nosso processamento para executar aquela função novamente. Por isso que muitas vezes em game você tem aquele ponto em que tem uma queda de FPS, o FPS varia entre 60 e começa a diminuir. É justamente essa mesma mecânica que se tem nos games, tá? Ele vai tentar executar o máximo de vezes possível, isso se ele não tiver uma trava de FPS, né? Tem alguns games que tem. Se não tiver essa trava de FPS, ele vai tentar executar o máximo de vezes possível. E em alguns momentos em que tem um pico de processamento, ele diminui a quantidade de vezes que ele executa aquele loop, mas ele sempre vai conseguir controlar sem deixar travar os outros processos. Tá? Mas assim, a gente não quer que ele execute o máximo de vezes possível, não é necessário, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode travar uma quantidade de FPS que a gente deseja aqui. E é o que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é deixar aqui, guardar uma variável, uma propriedade, direto na classe. Ela não é uma propriedade de estado. Quando eu alterar ela, eu não preciso que o meu componente seja renderizado novamente. Então, ela é uma propriedade de instância, tá, pessoal? Então, é o seguinte, eu vou colocar ela aqui do lado de fora, time, e start time, ele inicia com 0. Com base nisso, vamos aqui, if, se a gente não tiver this.startTime, nosso start time vai ser this.startTime igual a date.now, ok? Então, ou seja, se a primeira vez chegar aqui e o start time for 0, ele já vai setar o nosso start time como o timestamp atual, ok? Logo em seguida, agora vamos fazer um cálculo de quanto tempo se passou desde a última vez que ele executou realmente o nosso loop. Então vamos criar uma variável aqui, const elapsed date.now menos this.startTime. Aí a gente vai fazer uma checagem. Caso o tempo passado for maior ou igual à nossa taxa de frames por segundo, que é exatamente o 1000, que é 1000 milissegundos dividido por FPS, lembra que é a nossa lembra que essa é a nossa taxa de frames por segundo. Esse cálculo nos retorna a nossa taxa de atualização. Então, se o tempo decorrido for maior do que o nosso tempo, a nossa taxa de atualização, né, o nosso FPS, aí sim ele vai conseguir executar o loop de fato, né? Então, esse loop vem para cá. Só assim ele vai fazer isso. Caso ele tenha conseguido rodar o loop, então ele vai pegar o this.startTime e vai colocar ele como a data de agora, tá? Essa é a última data que ele rodou. Porém, como eu falei, o Request Animation Frame vai tentar colocar ele no melhor tempo possível. Pode ser que passe um segundo ou outro de quando ele conseguiu. Então, caso passe, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acrescentar essa diferença no próximo start time, para que ele assim consiga compensar o tempo que ele perdeu nessa nossa última atualização. Então, vamos lá, elapsed
que vai ser um módulo da nossa divisão pelo FPS, né? Isso aqui vai me dar o resto, quanto sobrou da nossa divisão. Então, quanto se passou aqui, quanto tempo ele ficou perdido aqui no tempo, né? Vamos compensar colocando esse fator para cá. Então, na próxima vez ele vai conseguir compensar a nossa atualização. Então, agora, vamos rodar para ver. Agora a gente tem travado lá os nossos 30 FPS e ele vai tentar manter essa performance. Vamos lá. Aí, ó, já ficou bem mais parecido do que era antes, né, pessoal? Com o set timeout. Só que dessa forma aqui, ele é bem mais performático, né? Lembrando que o navegador, os navegadores modernos, eles disponibilizam justamente essa função que é para se trabalhar com animações e com uma taxa grande de atualização. Ele já é otimizado, aquela função já é otimizada para esse tipo de coisa, né? Então, vamos continuar. A gente falou no último vídeo que a gente ia criar o nosso pulo dessa vez, né? Fazer o nosso personagem pular. Então, vamos lá para o código. Então é o seguinte, pessoal, para a gente poder fazer o nosso pulo, a gente precisa antes entender um conceito de física aqui, tá? Eu não vou me alongar muito porque eu não sou nenhum físico, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples aqui. Deixa eu criar um arquivo novo. É o seguinte, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de aceleração, tá? A gente está sob o efeito de uma aceleração direcionada para o chão, que é constante em nossa vida, né? A gente está acelerando contra o chão constantemente. Isso é conhecido como a gravidade, tá? Vou representar a gravidade aqui pelo G. E a força da gravidade é uma aceleração constante e invariante, né? Ou seja, não importa o que eu faça, eu não consigo mudar a aceleração da gravidade. A força da gravidade não vai mudar por coisas que eu faça a ela. No entanto, a minha velocidade pode ser alterada pela força da gravidade e sempre vai ser alterada pela gravidade, né? Quando eu pulo, por exemplo, eu tenho uma aceleração contra o chão, quer dizer, a favor como é que eu posso falar isso? A gente tem uma aceleração para cima, né, se eu for fazer um pulo realmente na vertical e não na diagonal. Eu tenho uma aceleração contrária à força da gravidade, e a força da gravidade está tentando me puxar para baixo, certo? Porém, a força da gravidade é constante e invariante. Quando eu pulo, a minha aceleração ela vai ser degradada pela força da gravidade com o passar do tempo. Se eu pulo com uma força de x aqui no momento inicial, esse aqui é o meu chão, se eu pulo com uma força de x no momento inicial, para cada instante do tempo, a minha força inicial vai ser degradada pela força da gravidade. Ok? Então esse é um conceito do pulo. E aí eu vou fazer, se a gente for colocar no gráfico, a gente vai ter aquela curva suave assim do pulo, né? Esse é um conceito do pulo. Então a gente precisa simular essas variáveis aqui na nossa aplicação, né? A gente precisa simular esse tipo de aceleração, esse conceito para a gente poder tentar programar. Então vamos lá para o nosso app e vamos criar aqui algumas constantes. Eu vou definir uma constante primária que vai ser gravity force, tá? E a gente vai tentar chegar em um número. Eu não sei o número ainda. Esse número vai ser com base em alguns testes. Então vamos começar aqui só para vocês entenderem melhor. Fora isso, eu preciso também de um valor de aceleração quando eu pular, né? Então esse aqui vai ser o valor inicial da aceleração do nosso pulo. Vamos botar algo assim, vai, 1.9.
Lembrando que esses números aqui é tudo com base em teste, né? Depois a gente vai ver como é que fica ali visualmente e vai tentar outros números. Então, vamos tentar outras coisas também. Já que eu estou criando algumas variáveis aqui, vamos criar uma variável. A gente tem o nosso player initial position, né? Deixa eu ver. Já tem o nosso player, tem um left também. Tá, ok, a gente vai precisar disso. Beleza. Vamos fazer o seguinte então. Com base nessas informações, agora que a gente tem a força da gravidade lá uma constante, e a gente tem a nossa força de pulo, tudo mais, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui no nosso play, assim que, lembrando que o método setState é um método assíncrono, tá? Então eu quero fazer o seguinte, assim que ele já tiver renderizado tudo da minha aplicação, já tiver em play, eu quero que ele comece a testar a gravidade, tá? Testar a gravidade vai ser executado constantemente. Isso aqui vai ser um método que vai ficar rodando. É igual a nossa animação, né? A gente precisa que isso aqui rode constantemente, porque, como eu falei, a ação da gravidade é uma aceleração constante contra o solo. Então, ele sempre vai tentar estar empurrando o nosso personagem para baixo. E se ele tentar sair do chão, ou seja, exercer uma aceleração contrária, ele vai ser puxado de novo, tá? Então vamos lá implementar esse nosso método Gravity. Nesse método, a gente precisa de alguns valores aqui do nosso estado. This.state. Primeira coisa, a ação da gravidade ela é degradada pelo tempo, então a gente precisa saber o tempo decorrido, vamos precisar do FPS, né? A gente tem um FPS no estado? Não, o FPS agora ele tá, então a gente não precisa, não está no estado, achei que estava pensando naquele nosso run. Vamos lá, o que mais a gente precisa? A gente precisa saber se está em play. Tá? Uma das coisas que a gente precisa saber aqui do estado. Outra coisa importante. Agora a gente vai precisar definir a posição do nosso personagem, já que ele vai exercer uma força contrária, vai pular, a gente precisa ter uma posição. Eu vou ter uma outra variável aqui, que vai ser uma variável de estado, tá? Que vai ser chamada de position. Ok? E o nosso position, inicialmente, ele deve começar com o valor lá da nossa posição inicial, né? O nosso player position lá inicial, né? Então, vamos lá, o nosso initial player position. E sempre que eu precisar calcular a velocidade do pulo e onde ele está, eu vou alterar essa nossa variável aqui de estado, ok? Então a gente tem aqui o nosso play e também tem position, beleza? Com base nisso, a gente pode começar a calcular algumas coisas. Tá, então vamos fazer assim também. A gente também tem como a força da aceleração do pulo ela é degradada, a gente vai colocar aqui também um jump force, que vai ser aquele jump force lá que ele inicia sempre com essa força. Quer dizer, na verdade ele inicia com 0. A força inicial que ele deve estar exercendo ali para quando ele começar vai ser 0, né? Ok, mas a gente precisa extrair ele. A gente vai aplicar uma força para essa variável de estado quando ele precisar pular. Beleza? Vamos lá então. Agora a gente vai precisar calcular a posição. Qual é o cálculo da posição? O cálculo da posição é o seguinte, ó, a nova posição do meu player é igual a position mais
a força aplicada. Se a força é zero, position não se altera, mas se ele começa a pular, essa força vai ser alterada. Então, position mais a força. Sempre que eu for colocar a força, eu vou colocar provavelmente um valor negativo, né? Porque y ele começa de cima para baixo, vai crescendo, então eu vou aplicar um valor negativo. Mas daqui a pouco a gente vê. Isso multiplicado pelo tempo, né? Multiplicado pelo tempo, então é multiplicado pelo nosso FPS. Esse é o cálculo de posição. Aí a gente vai fazer o seguinte: caso a nova posição for inferior ao initial player position, né? Lembrando, acabei de falar, o y ele começa zero lá em cima e para baixo ele vai subindo, né? Então, para ele pular para cima, a posição dele tem que ser menor do que essa agora, né? Só para lembrar, porque no Canvas assim é invertido. O 0, 0 é aqui, 0x, 0y. E quando eu falo que o y começa a crescer, o y começa a crescer para baixo, tá? Diferente do plano cartesiano. Então aqui ele começa a crescer e o x ele começa a crescer para cá, né? Para cá é o positivo dele. Então por isso a gente está testando se é menor, ok? Então beleza, aí a gente sabe aqui que ele teve alguma diferença, ele está tentando pular, ele mudou a força aplicada dele, a posição está sendo diferente. Então vamos assim, quando a gente checa que isso é verdade, a gente vai modificar o nosso valor da força, porque aí começa a degradação da força, né? Então a gente tem new jump force igual a jump force mais a gente tem lá a nossa força da gravidade vezes o tempo. Sempre vezes o tempo decorrido. Tá? Esse vai ser o nosso novo valor de força. Quando ele chegar aqui na próxima iteração, o valor de força vai ter sido degradado pelo valor da gravidade. Lembrando, esse valor começa negativo, quando ele está com uma força de pulo. Então, por isso eu estou somando, tá? Então, aqui, this set state. Vamos alterar as nossas variáveis. Jump force vai ser igual ao new jump force. E o position, que é o principal aqui pra gente, para saber qual é a posição do nosso personagem, vai ser igual à nova posição. Tá? Agora é o seguinte, eu queria fazer algumas limitações. Se eu fizer só isso, ele vai acabar podendo dar, se eu falar que, vamos supor aqui, cada vez que eu apertar o botão de pulo, ele realmente pule, ele aplique uma força de aceleração contrária, isso aqui ele me garantiria que ele conseguiria dar um pulo duplo, né? Porque a gente não tem nada que impeça ele de pular, a gente não sabe que ele está caindo nem nada para impedir ele de pular no ar. Então provavelmente eu vou criar aqui uma variável de estado chamada falling. Tá? Aqui a gente vai saber se ele está caindo. Caso ele esteja caindo, a gente impede ele de pular. Então o falling dele vai começar com false. Ok? Então é o seguinte. Aí, else if falling. Se ele realmente estiver caindo, se o falling tiver sido alterado, o que eu vou mandar ele executar vai ser só a sequência de run. Né? Ele vai ser... A gente não tem nenhum método para ele só correr, eu não queria apertar o play de novo. Vamos ver se a gente cria um método só para corrida. Vou colocar o seguinte, então, run. O que a gente precisa definir no run aqui? A gente precisa também zerar algumas variáveis, né? Sempre que ele começar a correr, a gente precisa zerar as variáveis
que a gente setou ali na gravidade. Ele não está mais, no caso aqui, ele não estaria mais caindo, por exemplo, a força aplicada no pulo ia ficar zerada. Então vamos começar só assim, o Active Sequence dele, a gente sabe que ele tem que mudar para Run, né? Depois o Falling, a gente muda para False. A nossa força do pulo vai acabar, então a gente zera ela e o nosso Position volta para o Initial Position, tá? Então vai ser assim, sempre que a gente der um Run, a gente reseta todas aquelas nossas variáveis. Então beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer bem parecido lá com o nosso loop de animação, a gente precisa executar a força da gravidade, né? Só que aí eu posso deixar, vamos tentar um Request Animation Frame aqui e deixar ele se virar. Executa quando você puder. Vamos tentar, né? Tá. Aqui eu preciso definir isso só se eu tiver no Play. Beleza? A gente não vai conseguir ver nada disso, né? Porque a gente não está aplicando nenhuma força contrária. Então vamos tentar fazer um jump aqui agora. É o seguinte, para a gente fazer o jump, a gente precisa primeiro pegar as nossas teclas ali, né? Ele vai tentar rodar um jump, porém eu quero testar uma outra coisa. Ele vai fazer isso caso somente se o nosso jump force for igual a 0. E esse jump force está no nosso estado. Vamos extrair aqui. A gente extrai, tem que ser para cada vez que ele pressiona. Já tem um estado aqui. Cadê? Jump force. Ok. Somente assim, senão ele dá um return. Agora vamos pensar no seguinte, como é que a gente vai bolar esse nosso jump? A gente precisa, claro, mudar aquela nossa aceleração. Então vamos começar da seguinte forma. This.set state jump force como eu falei, é a força negativa, né? Então jump force negativo. Aí eu falo que a posição, eu sempre posso travar a posição aqui. Não, a posição já é travada, né? Então vou colocar só assim. Vamos mudar a nossa sequência de animação. Active Sequence dele vai ser idle 2. Eu tenho uma outra sequência de animação dele paradinho que vai servir para ele pular. Essa mesmo, né? Idle 2. Ok. E aí? Será que vai? Vamos testar. Vamos lá. Eita, quebrou tudo. O que aconteceu aqui? Property Video of Undefined. Vamos ver onde está isso. Eita, tá no Sprite. Current Cut. Ele não achou Idle 2? Não é isso? Idle 2. Tá ok. Vamos ver só. Sempre quebra, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó, pause on exception. Isso aqui vai pausar o nosso código pra gente na hora que der uma exceção. Então vamos lá. Aqui. Aconteceu. Vamos ver o que está acontecendo. Nosso sequence idle 2, tá certo? Ele conseguiu pegar. Ele pega
Ele pega o corrente cut, só que só tem 2. Tá, pessoal, nosso frame. O frame aqui ainda continua 5. Então, na hora que eu altero a sequência de animação, eu tenho que zerar o frame, né? Porque senão ele vai continuar 5 aqui e aí fica undefined. E aí, por isso o erro no widget, tá? Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o código. Aí a gente tem um novo método aí de ciclo de vida nessa nova versão do React, que ele chama, vou botar aqui para cima, é um método estático, tá? Então a gente tem que colocar o static, ele chama getDerived state from props. E assim, basicamente o nome já diz muita coisa também, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e derivar o nosso estado a partir de uma propriedade, ou seja, a gente consegue mexer e alterar o estado com base em alguma propriedade que vier. Sempre que uma propriedade for alterada, ele vai acionar esse método. E ele recebe duas propriedades aqui, que é o props e o state. Tá? E eu preciso fazer o que? Eu preciso retornar um objeto que vai ser um objeto do novo estado, ou null, para ele não renderizar nada. Se eu quiser que ele realmente renderize alguma coisa, eu altero o estado fazendo ele retornar um novo objeto de estado, ou null para ele não renderizar nada. Então a gente precisa saber que a nossa sequência de animação mudou, né? Então vamos fazer o seguinte, prop sequence. Porém, esse método, por ser estático, eu não tenho acesso a algumas coisas, né? Então, eu preciso, por exemplo, eu só tenho acesso direto a essas propriedades, eu tenho acesso ao props e o state. Mas eu preciso saber que alguma coisa alterou, não é igual o componente will mount, o will update, por exemplo, que eu tinha o propriedade anterior e a próxima propriedade que ele estava recebendo, não. Eu não tenho, eu só tenho as correntes, o que está chegando para mim em props e o que eu já tenho em state. Então eu preciso de alguma forma gravar no meu estado alguma dessas informações derivadas, né, para eu poder comparar de fato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar no estado, state não, vou colocar aqui o sequence. Vamos ver se eu não escrevi errado dessa vez. Sequence, isso. E ele vai iniciar com o valor de prop sequence, né? Esse vai ser o valor inicial dele. E aí eu vou fazer o seguinte, se prop sequence for diferente de state.sequence, aí sim ele vai me retornar um estado novo, que é o meu estado derivado de uma propriedade, né? Por isso o nome. Então, o que ele vai fazer? Se o sequence foi alterado, eu vou alterar o meu frame, fazer ele voltar em 0 e alterar o meu sequence, falar que ele é do sequence novo, senão eu nunca vou conseguir testar isso aqui de novo, né? Eu sempre vou alterar ele. Agora sim, agora eu tenho um return null aqui caso nada disso aconteça, tá? Então isso aqui já deve fazer parar aquele nosso erro. Vamos só conferir. Ok. Vou atualizar aqui de novo. Aí, o erro não acontece mais. Porém, ele não está pulando. A sequência de animação realmente alterou aqui, mas ele não está pulando, né? Isso porque agora a gente precisa falar que y, na verdade, é igual a position, né? Agora a gente está mantendo a nossa posição calculada aqui. Então vamos aqui no nosso render, extrair position e falar que o y do nosso personagem é igual a position. Tá? Vamos lá. E ele travou. Tá, entendi. É o seguinte, a gente também fez ele só voltar caso ele estivesse em falling. A gente não declarou falling como true em lugar nenhum. Então, vai ser assim, caso
o nosso, cadê o Gravity? Tá, aqui o Gravity. Então aqui, caso ele consiga falar que a nova posição ela é menor, ele sabe que ele está pulando, na próxima alteração de estado ele já vai falar que o falling é true. Que a partir do momento que ele sai do chão, vai começar a cair, né? É só para a gente poder controlar, porque assim quando ele chegar no final disso aqui, que isso aqui não for mais verdadeiro, ele vai testar se o falling é true. Aí ele realmente volta para a sequência inicial. Vamos ver. Olha só, ele tá dando um pulico miserável aqui, mas ele quase é muito rápido. Isso porque a nossa força da gravidade está muito forte aqui. A nossa gravidade, a nossa força está muito forte. A nossa gravidade está muito forte. Vamos acrescentar um zero aqui para ver. Olha lá, já é alguma coisa, mais um zero. Olha lá, pessoal. Já começa a aparecer alguma coisa. Vou botar mais um zero. Aí ficou demais. Aí ficou demais. Deixa eu ver aqui, vamos colocar 1.7 aqui. Não, mas tira esse zero. Ó, já tá bacana, hein? Já é um pulinho. Deixa eu diminuir um pouco aqui, vamos ver. E aí vocês podem testar, né, um valor aí que vocês julguem que é um valor ideal, né? Isso é tudo com base em teste mesmo que vocês vão ter que fazer. E o ponto 5 ele pula demais também. Então vamos lá, ponto 7, eu acho que ficou legal o ponto 7. Então esse vai ser o pulo dele. Entendeu, pessoal? Tipo assim, a força que eu aplico no meu pulo, ela inicia com um valor de 1.9, né? Um valor que eu defini aqui, arbitrário, né? Eu poderia falar que o valor era 1, não sei, só que aí o pulinho dele seria bem curto, né? E eu também poderia diminuir a força da gravidade, já que o pulo é curto. Não, diminuir mais um, isso. Para ele pular um pouco mais, pulou demais. Vamos lá, colocar um aqui. Muito. 9. E aí vocês testam, né? Um valor bacana que vocês julguem ideal. Olha só, assim talvez fosse legal. Colocasse 2. Tudo questão de teste, né? Aí você pode ficar brincando com esses valores, é até bem bacana entender como é que funciona. Mas só para a gente fixar, o que acontece? A gente está aplicando uma força aqui que a gente depois deixa ela negativa, né, para ele poder subir, e essa força é degradada pela gravidade. Isso em fator do tempo, né? Eu sempre multiplico pelo tempo, que é para eu poder dividir na verdade eu estou fazendo esse valor ser cada vez maior com o tempo, né? Então, eu vou fazendo ela voltar. Ela começa aqui negativo, um negativo de quanto? 1.2 negativo, e para cada frame ela vai subindo mais 1.2. Só que, quer dizer, cada frame ela vai tentar subir, só que ele perde esse de 1.2, aí cai um pouquinho, diminui um pouco, aí não é mais 1.2, é 1.1 e não sei quanto, e aí vai diminuindo, até uma hora que o valor começa a voltar a ser positivo e faz ele começar a descer, né? E daí quando ele chega a um valor maior do que a posição inicial, ele zera. Então a gente já tem o nosso pulinho aqui, né? Muito legal, né? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu acho que ficou até meio grande. Mas não se esqueça aí de curtir o canal, se inscreve no canal, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário e valeu, até a próxima.